Boa noite a todos. Boa Eu noite. agradeço, eu agradeço a presença de todos que me apoiam, né, na minha apresentação, com as suas vibrações pessoais. Então, eu fico feliz porque vocês estão aqui comigo hoje. Então, o curso de hoje é Vida e Sexo, Princípios à Luz do Espiritismo. Interessante que no site do Cefac tem muita coisa nesse banner aí que vocês estão vendo, Sexo e Amor. Tem várias palestras, inclusive do Walter Barcelos, de Uberaba, nós trouxemos aqui para isso. Ele é muito claro e muito interessante, objetivo e direto, principalmente nas coisas do dia a dia dos jovens. E hoje nós temos a parte 1, depois, no próximo sábado, a parte 2. E vamos, então, verificar quem é que quis esse assunto na noite de hoje. Foram vocês. Isso aí é um resumo das opções que vocês fizeram. O Edilson tabulou e eu coloquei esses pontinhos amarelos aí, aquilo que correspondia aos conteúdos do assunto do sexo. Então, vocês pediram e nós estamos atendendo a vocês. E o Edilson fez a programação. Nós temos o sexo em 2 reuniões, depois vem a obsessão e depois o Paulo de Tarso, que é o livro do Paulo e Estevão, com João Ramos. Muito bem. Vamos começar então, já que tem amor nessa situação. O que é o amor? E o que é sexo? Sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Missionários da Luz, Espírito Alexandre, conhecidíssimo por nós. Olha, pode ser, não é sempre instrumento do amor. Quando é que ele é instrumento do amor? É o que nós vamos ver, meus irmãos. Mas vamos falar das nossas fontes de estudo. Então, nós temos 2 fontes importantíssimas, as duas, para os estudos. Um é o mundo das causas e o outro é o mundo dos efeitos. Mas será que essas 2 regiões estão conectadas? Na verdade, nem sempre, e muito pouco, segundo a opinião de muitos estudiosos. Muito bem. O mundo das causas está com Jesus, Kardec e os espíritos, para nós espíritas. E o mundo dos efeitos, as leis, os costumes e a ciência. Então, muito bem. Esse mundo dos efeitos nos fala, por exemplo, de doenças, fobias, pedofilia, abuso, exibição, posturas, manifestos, etc. Isso é do interesse geral, nós precisamos disto, mas este assunto é um assunto especializado, cabe especialmente a médicos, psiquiatras, psicólogos, de preferência para juntar os 2 aspectos espíritas, para ajudar mais profundamente as nossas necessidades, e nós não temos competência para entrar nessa área. A nossa competência está na área espiritual. Então, o que nós vamos fazer? Nos restringir à área da qual nós participamos em estudos específicos. As fontes que nós vamos utilizar estão aí.
É uma colcha de retalhos que eu fui fazendo durante os anos de meus estudos. E vocês já conhecem muitos desses slides, até nem é novidade para muitos de vocês, mas as explicações do dia são sempre importantes. E vamos começar por esse aí, sexo e obsessão. Vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas. Está na apresentação desse livro aí, do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Agora, vamos a essa do André Luiz. Jamila. Mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo. Fazendo a estatística para hoje, meus irmãos, então nós temos praticamente 4 bilhões de espíritos encarnados, presos a isso, no mínimo. Então o assunto requer nossa atenção. É um assunto importante, meus irmãos. Precisamos estudar nas fontes espirituais. Isso aqui resume toda a ideologia cristã. Essa imagem fala por si mesma. Atire a primeira pedra. Todo mundo conhece essa passagem do Evangelho. E termina Jesus dando a mão para essa mulher e dizendo: vai e não peques mais. É o resumo, é a síntese da ideologia cristã. Pessoa alguma da Terra escapou nas existências consecutivas aos chamados erros do amor. Muito bem, o livro Vida e Sexo. Todos nós estamos, então, já que pessoa alguma escapou, todos nós podemos nos colocar na posição dessa mulher e dando a mão para Jesus nos levantar, meus irmãos. Todos nós. Bom, não precisava ser assim, né? O que você acha? Poderia ter sido diferente, né? Mas não foi. Mas não foi. Mas não foi. Jesus obedeceu à justiça quando ele libertou aquela mulher? Vamos ver. O que é a justiça? É respeito aos direitos de cada um. O que determina esses direitos? Está no livro dos Espíritos, isso tudo. A lei humana e a lei natural. Que Jesus obedeceu à lei natural, nós sabemos. A lei natural é a lei de Deus, é não matar. Mas a lei humana mandava matar, apedrejar, a lei dos judeus. Então, será que Jesus obedeceu à lei humana? O que você acha? Eu acho que ele obedeceu à lei natural. Mas ele obedeceu à lei humana também, porque ele mandou atirar a pedra. Ah, mas tá certo. Tá certo. Esquivou, né? Ele mandou atirar a pedra, só que ele condicionou. Mas atira a primeira, aquele que tiver sem pecado. Tá Então, certo. ele obedeceu, sim, à justiça. Muitos são fixados só na lei humana, meus irmãos. Isso é um erro. Nós temos que obedecer a lei humana em qualquer condição, mas temos que fazer como Jesus fez, adaptar, ajustar, fazer a coisa funcionar também com a lei natural. E o que é essa lei natural, que é a lei de Deus, né? O amor. O amor. O amor tem um monte de definições maravilhosas, maravilhosas. Mas essa é muito prática. É porque é do Livro dos Espíritos, o Espírito São Vicente, na 888A do Livro dos Espíritos, ele faz um comentário. Ele diz que o amor É a lei de atração
para todos os seres vivos e organizados. E a atração, É a lei do amor para a matéria inorgânica. então, amor é o quê? Uma força que se expressa da comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. Amor é atração, é a lei de atração universal, meus irmãos, tanto física quanto moral. É uma ideia simplérrima, maravilhosa. Os átomos têm amor, porque existe atração dentro deles, para as suas partículas não saírem desperdiçadas. A matéria tem amor, é na base de átomos, etc. Então, por que tão variável essa lei na humanidade? Porque no universo físico, essa lei é a lei da gravidade, por exemplo, que coloca os astros todos equilibrados nas suas trajetórias, órbitas, etc. Mas e na humanidade? Por que ela não é também uma lei tão bem compreensível e é tão variável? Estamos enganados, meus irmãos. A lei de Deus é invariável. E tanto com os 10 mandamentos, quanto as leis morais do Livro dos Espíritos, quanto as do Evangelho segundo o Espiritismo. Elas não variam para ninguém. Todas fazem atração universal. Mas a variação é a compreensão individual que nós temos das leis gerais que nos atraem para o amor. Eu destaquei aí aquelas que dizem respeito ao sexo, ao casamento, etc., só para mostrar que elas estão inseridas no contexto. Mas todas essas leis falam de amor. Não é só essas aí que estão ligadas a casamento, a união, a lar, família, etc. Todas falam de amor. Amor à vida, amor ao trabalho, amor à justiça, amor a pai e mãe. Todas falam de amor. Bem, muita gente se atrapalha aqui. Lê aí, Jamila. O sexo nos espíritos, questão 200 e 201. Os espíritos têm sexo? Não, como entendeis. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Comenta Kardec. Por que os espíritos não têm sexo? Ora, Kardec raciocinou com lógica. Os espíritos disseram, não. Como entender? Nós entendemos sexo como forma, como órgãos, como organismo. Mas os espíritos não disseram que os espíritos não têm sexo. Eles disseram, não como entendeis. Há uma diferença nisso, meus irmãos. E eu vou mostrar alguma coisa que pode explicar a diferença. O que é o espírito? Os espíritos são seres inteligentes da criação. Aí vem a pergunta. Os espíritos têm uma forma? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Os espíritos são para os espíritos, né? Eles têm uma forma, mas para nós não. Os espíritos, aos vossos olhos, não. São como uma flama, um clarão, uma centelha. Então, realmente, para nós, os espíritos não têm forma, logo, não têm órgãos. Se não tem forma, não tem órgão. Não é mais tal. Mas o envoltório tem formas? O envoltório é o perispírito, duplo etérico, corpo físico. Sim. Ao arbítrio, dois. Então, a forma está aí. O espírito é que impõe a forma, mas ele
espírito propriamente dito, né? Não tem forma para nós, por exemplo, é um clarão, uma centelha, etc. Bom, vamos andar. Lê aí, Jamila. A energia sexual é recurso da lei de atração, é lei da natureza, é impulso criador do verme ao anjo. Do verme ao anjo. É impulso criador. Muito bem. Olha, importantíssimo. É recurso da lei de atração. União sexual é permuta de energias do perispírito. É alimento divino para a inteligência e para o coração. Presta atenção. Alimento divino. Não só para a inteligência, mas também para o coração. Razão e sentimentos. Energias do perispírito. Energias criadoras. E também de obras e realizações para a vida eterna. É força criadora não somente de filhos carnais. Beleza. Deu para entender, pessoal? Quem entendeu bem, levanta a mão, por favor. Isso que é uma aula, né? É. Vamos lá, Jamila. Encarnação de Segismundo, após a união sexual dos futuros pais, Raquel e Adelino, vem a união espiritual, mãe-filho. A mãe é coroada por espíritos superiores. Então, interessante. Depois da união sexual, os espíritos superiores vêm e coroam a mãe. Lá dentro do quarto. Coisa maravilhosa, meus irmãos. E tem mais. Após meia-noite, mais de 100 espíritos amigos entram no quarto e a homenageiam. Vocês já pensaram nisso, meus irmãos? 100, mais de 100 entrando no quarto do casal, depois da união sexual. É lindo. Missionários da Luz, capítulo 13. Lê, Jamila. E após longa prece de Alexandre, o gameta masculino penetra o óvulo. Depois que esses 100 saíram, o Alexandre, aliás, ele fez a prece com eles presentes. Aí, sim, o gameta masculino penetrou o óvulo. Vocês já pensaram o valor, a visão espiritual do sexo que nós ainda estamos longe de ter aqui na Terra? O nascimento de uma criatura se preparando para a reencarnação é uma beleza. O que você tem a dizer, Eli? Que é maravilhoso, né? Então vamos. A união sexual entre os que se elevam traduz permuta sublime de energias perispirituais, alimento para a inteligência e para o coração. É uma espécie de repetição. Mas entre os que se elevam, é um detalhe. E entre os que não se elevam, pode não traduzir a mesma coisa. É preciso fazer reflexões nesse sentido. E vem aí a turma que não se eleva. Vem aí, Jamila. Nos planos mais baixos, é tal qual ouro perdido em vasta quantidade de gangas. Ainda é ouro. Olha o destaque que André Luiz fez. Mesmo no plano mais baixo, ainda no plano espiritual, é considerado ouro, mas perdido em vasta quantidade de pedras inúteis ou de coisas inúteis. Olha, meus irmãos, isso é uma
visão realmente significativa. A energia sexual, na sua origem, é criação divina para construir, criar, constituir, criar e sustentar a todos. Ótimo. Então, criação divina. Então, o homem cria. Mas será que ele cria só corpos para a reencarnação de espíritos? Será que é só isso que está falando? E sustentar também. O que é que significa esse sustentar? Vê aí, Jamila. Sexo e alegria de viver. Na prece de Félix. Senhor, nos ofereceste o sexo por estrela de amor a brilhar. Estrela de amor a brilhar. Assegurando-nos a alegria de viver, garantindo-nos os recursos da existência. Recurso da existência significa a reencarnação de pessoas ligadas a nós, envolvendo-se na solução dos nossos problemas, do qual nos resulta a alegria das nossas vidas, porque nos ressarcimos perante Deus, nosso Pai, dos nossos débitos, etc. Meus irmãos, tudo através do sexo. Tudo através do sexo. Essa energia criadora que nos sustenta. A energia da comunhão sexual é energia espiritual, é alimentação psíquica em regime de reciprocidade, quando em base de afinidade e confiança. Energia espiritual, gente. Energia da comunhão sexual é energia espiritual, gente. Será que o mundo pensa nisso? Não. Mas está aí. Emmanuel. Vida e Sexo, capítulo 5. Maravilha, né? É alimentação psíquica, é secreção mental, universo e vida. O Universo e Vida fala também muitas coisas sobre essas questões. Secreção mental. Qual a base dessa alimentação psíquica? Qual a base? No casamento, por exemplo, a união do sexo deve ser regida pela lei do amor. Pela lei do amor. Aquele amor que nós conversamos lá no começo do nosso estudo de hoje. Sem ser regida pela lei do amor, não foi Deus que o uniu. Daí, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, o que se evitaria se não abstraísse a lei do amor. Meus irmãos, a lei do amor é a lei da atração dentro daqueles princípios fundamentais das leis de Deus, né, que nós mostramos em 3 blocos de ideias, desde o tempo de Moisés, Jesus e o Livro dos Espíritos. É isso que está falando isso aí. Bom, o assunto merece reflexão, né? Lê aí, Jamila. É a alimentação psíquica, união sexual, romper a permuta. Sem justa causa é saque afetivo, que se instala na consciência do agressor. Nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Estabelecida a ligação por entendimento justo, por entendimento em acordo de coração, romper a permuta
é roubo afetivo. Saque é roubo. E lesa. E nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós. Não é brincadeira, não, gente. Muito O sério. assunto é muito sério. Você sabia disso? Sabia que já tinha estudado, né? Mas é sério mesmo. Temos que meditar. Jesus falou mesmo, claramente. No começo não foi assim. Os homens não despediam suas mulheres, mas não era homem da terra, porque Jesus não podia estar falando da terra. Era uma outra circunstância do macho e fêmea, que nós não sabemos do que, em que momento, de quando Jesus estava se expressando. Alimentação psíquica sem união sexual. Existem almas que se amam profundamente sem jamais se tocarem, permutando raios quintessenciados do amor para a edificação das obras, artes, indústrias, ciência. Espiritualmente, sexo é uma energia e não é só para criar corpos, é para criar. Então, nas artes, na indústria, na ciência, em todo tipo de obra, em todo tipo de realização, de organização, enfim, de pensamento voltado para a construção, está por trás a energia criadora, que nós damos um nome na Terra de sexo. É importantíssimo esse assunto. Questões da saúde. Jamila. Como recuperar os desequilíbrios do sexo? Os desequilibrados. Desequilibrado do sexo. Somente o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente. É traçar caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. E traçar caminhos novos. Então, só o conhecimento superior, mas para gravar conhecimento superior na própria alma, não basta ler. Não basta ler, não, gente. Nem ouvir palestra. Tem muita gente ouvindo aí na internet as lives de espíritas importantes, realmente, e tal, pensando que está. Não, para gravar tem que fazer algo mais do que ouvir. Ouvir é muito importante, abre a mente. Meus irmãos, o que é esse conhecimento superior? Superior é do alto. Para nós espíritas, é o que vem da espiritualidade, que vem de Jesus. É exatamente esse contexto que nós estamos estudando hoje, que não diminui a importância daquilo que é terrestre, das ciências, das medicinas, da psicologia, enfim, da psiquiatria. Psicoses sexuais. Falta às teorias de Freud o conhecimento dos princípios reencarnacionistas. As psicoses sexuais raramente se verificam no campo biológico vulgar, mas quase invariavelmente no corpo perispiritual. Meus irmãos, as doenças sexuais,
relativamente à nossa alma, as repercussões do nosso espírito, as fixações na nossa mente, raramente se verificam no campo biológico vulgar. Isso é muito importante, porque nós temos um corpo espiritual que transcende a morte do corpo físico e carrega para lá aquilo que está embutido por nós mesmos, por falta de conhecimento, de ajuda, de amparo, de orientação, etc. Daí tudo isso é importante. Né? Amparo na própria medicina, amparo na psicologia, amparo no centro espírita, nas ideias de renovação, nas ideias fundamentais sobre a nossa realidade de espíritos imortais. No exame das causas da loucura, seja entre encarnados ou ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Que coisa mais clara que isso? Da loucura, né? Que coisa mais clara do que isso? Lembra daquele começo que eu disse 4 bilhões de pessoas, no mínimo, pelo que André Luiz afirmou, né? Viviam voltadas para o sexo na Terra, nesse planeta. E a loucura. Causa. Aí já é quase totalmente. Educação sexual das nações. Primeiro, educação espiritual e segundo, educação sexual. A educação sexual em escolas e por aí afora não deu resultado nenhum. Aumentou o problema da compreensão do verdadeiro significado do sexo. Porque não tem professor ainda nesse mundo capaz de dizer, a não ser aquilo do conhecimento da ciência humana relativa a cuidados, né? E a opinião de alguns sobre pode, não pode, deve, não deve, não é. Mas a educação espiritual é que deve estar em primeiro lugar. Logo, quando é na Terra que vai haver isso? Porque ainda não existe. Mesmo nas casas espíritas, etc., que se esforçam para fazer isso, é muito sutil ainda esse processo. E precisaria começar no lar, né? E é preciso que o lar seja a escola para a criatura humana, né? A responsabilidade dos pais é infinita relativamente a isso. Agora, tem muito pai que ainda não sabe nada sobre isso, né? Relativamente às questões. Quase sempre não sabe nem para o comportamento dele, né? O comportamento pessoal. Meus irmãos, o assunto merece a nossa atenção. Nós não vamos resolver isso dizendo que agora eu sei, jamais. Nós vamos ter que viver a vida, estudar e outras encarnações para chegar num ponto ideal. Jamila. Está entrando aqui, tá. A perda dos característicos sexuais. Segunda parte, diferenciação dos sexos. André Luiz confirma, e Emmanuel. Ocorrerá... Por Emmanuel. Ocorrerá quando a... Eu não. André Luiz... Afirma Emmanuel. Ocorrerá quando as almas humanas rumarem para a situação angélica. Demorar, né? Então, você vê, os anjos têm uma vida que nós não entendemos. Não tem a menor noção de como é a vida dos anjos. Não é material. Sexo
para eles, é energia criadora, exclusivamente, sem nenhuma conotação de criação de coisas, no sentido material humano. Não é? Mas nós vamos perder essas características sexuais. Alguns ficam apavorados quando leem isso. Não quero virar anjo nunca. É só para a gente. E isso é passageiro, né? Essa condição humana de sexo no corpo físico, da atração física, isso é tudo passageiro, E nós estamos caminhando para lá. com a graça de Deus. Amém. Somente. Pode ler. Pode ler, Só a mente é eterna. O sexo que a reflete acaba por ela absolvido. Exatamente. Viu? Só a mente é eterna, explicou Áureo no Universo e Vida, no seu capítulo 5. Mente e Sexo é o título desse capítulo 5. Sexo fora do casamento. Dona Laura falando, né? A experiência do casamento é muito sagrada, mas também toda experiência do sexo, por afetar profundamente a vida da alma, toda a experiência sexual da criatura que recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. Se você já recebeu alguma luz do Espírito, pense nisso. André Luiz, vocês lembram do caso dele, né? Empregada doméstica, ele reencontra com ela lá em Nosso Lar e passa por situações constrangedoras que ele superou e depois auxiliou esse espírito, e parece, pelo que ele escreve, de uma forma muito profunda, reconhecendo seu erro de jovem, etc., no caso, ou, infelizmente, está aí a importância daquela união. É importante por afetar a vida da alma. Toda a experiência do sexo. Né? Então, é uma coisa para ser meditada. Porque se não há um erro, né, há uma relação profunda de responsabilidade espiritual. Ninguém faz ligação do sexo como quem chupa um chiclete e cospe e joga fora. É um engano. Porque as pessoas todas têm alma, todas têm ideal de vida, todas sentem e todas precisam de compreensão e de amor para subir os degraus da evolução. As ligações extralegais acham-se submetidas aos mesmos princípios das leis divinas que regem a natureza. Gostaram dessa? Não existe coisas perdidas, esquecidas para sempre, não. Está tudo submetido aos princípios da lei divina de responsabilidade moral. Bom, esse trecho aí é para as pessoas, e são muitas, que passam por divórcio. Então, veja bem, lá no foro do Instituto Almas Irmãs,
nós temos que o divórcio é dificultado nas esferas superiores por todos os meios lícitos, mas é permitido ou prestigiado, quando há vítimas de crueldades sociais. Então, evita-se crimes, faltas, etc., contra as leis divinas. É muito importante o divórcio. Kardec defendeu o divórcio numa época em que a igreja tomava conta do mundo e não permitia, e as pessoas excomungavam. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo, é o 22, né, que fala sobre o casamento e fala sobre o divórcio. Muito maravilhoso isso. E são considerados grandes diante da providência os que suportam sem queixa as infidelidades e as violências do parceiro ou da parceira. Isso é uma coisa importantíssima, meus irmãos, porque tem muita gente que sofre violência física e não abandona o seu trabalho de recuperação pela encarnação com aquela outra pessoa que a maltrata, e esquece incompreensões e ultrajes por amor às tarefas recebidas. São considerados grandes no mundo espiritual, diante de Deus. E tem muita gente que dá recado para eles assim, larga para lá, deixa para lá. Quando a pessoa quer resolver o seu problema. Mas os incapacitados de perdoar as afrontas são igualmente amparados no desejo de separação conjugal que revelem, adiando-se-lhes os débitos para resgates futuros. Veja bem, aqueles que não conseguem e não conseguem continuar não são desamparados, não. São igualmente amparados no desejo de separação. Mas os resgates permanecem, né? Permanecem, né? No futuro. A pagamentos futuros. Mas são amparados, sim. Não são abandonados, criticados, com desamor e etc. É a visão espiritual, meus amigos. Eu não disse para vocês que nós íamos trabalhar na visão espiritual do assunto? E aí, Jamil? Instituto Almas Irmãs, Hospital Escola no Mundo Espiritual. Alguns conceitos do Juiz Amantino. A poligamia é uma herança animal que desaparecerá da face do mundo. Isso mesmo. Vai desaparecer. Quando? Não sei. Continua. Pelos ensinamentos do Cristo. Basta um homem para uma mulher e basta uma mulher para um homem. E assim se evitaria tantas faltas e crimes. Bom, é a visão espiritual. No mundo que nós nos encontramos, não é assim. A grande maioria, não é? A grande maioria não vê desse modo. Isso aí só expressa uma coisa. O nosso trabalho educativo grandioso que está aí na frente, porque para cumprirmos as leis divinas, as leis morais, nós temos que enxergar isso como um objetivo a ser alcançado. Essa é a visão que nós devemos ter sob o ponto de vista espiritual. Nem sempre os estudiosos da ciência vão por essa orientação. Não é? Nem sempre. Mas é a visão do mundo, a visão materialista, que separa as duas coisas. Nós, espíritas, temos uma visão da união das duas coisas, dos dois interesses, o espiritual com o material, sem desprezar absolutamente nenhuma conquista do mundo material.
Casamento em nosso lar, comenta Cecília. Se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? A Cecília é filha dos Bacelar, mundo dos poços de socorro, num dos poços de socorros de Campos da Paz. Olha só, É. você quer casar comigo lá no mundo espiritual? Não, nós já estaremos casados, continuamos. Ah, é? É. A não ser que a alma gêmea. Não. Eu pretendo que seja eu. Eu já estou com a minha alma gemada aqui. Mas vejam bem, meus irmãos, tem casamento lá também. E tem um capítulo nosso lá que fala muito claramente, né? É o capítulo 30, sobre isso. Né? Festa de casamento que o André Luiz ficou impressionado, ele não esperava ver. Né? É diferente, as coisas lá são diferentes. Muito bem, vamos ver como é que a diferença começa aí, ó. Num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. O enxoval lá não é roupa, calçado, não. Paninhos, forros de mesa. Enxoval lá são sentimentos. São sentimentos. Aliás, pelo que eles escrevem lá, eles fazem curso. Aqui também tem curso, né? É. Mas os objetivos são outros. Lá os cursos exigem trabalho, às vezes, de anos, para a pessoa merecer casar. É melhor a gente ir casado. É melhor ir casado. Não, viu? É, meus irmãos. E assim, meus queridos, a colcha de retalho dos conteúdos maravilhosos está aí. Princípios. Nós temos que caminhar para a educação sexual das nações, como diz Emmanuel no Vida e Sexo. Primeiro, educação espiritual, levar a sério, meus irmãos, essas coisas. Começar a pensar nisso, se não estamos pensando. Né? Para depois termos a capacidade de orientar, de educar a questão sexual. Então, precisamos fazer aquilo que é o começo. Pelo menos, estudar profundamente essa colcha de retalhos. Olha, as obras espíritas falam sobre o sexo de modo permanente, insistente e do modo mais belo possível. Mas o preconceito de muitos nos afasta desses conteúdos. É uma pena. Obrigado, irmãos. Vocês alegraram o meu coração e a minha noite. Deus vos pague.